Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas e nesse vídeo nós vamos falar sobre porcentagem no Excel. E aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que funciona o cálculo com porcentagem. Eu trouxe alguns exemplos com aplicação na parte financeira, em preços, em variações, né, no caso de desconto, e também em ocupações. Aqui no caso eu trouxe um exemplo de um avião. E esse conteúdo faz parte do conteúdo do nosso curso. O link dele vai estar na descrição desse vídeo, mas eu trouxe para o canal e é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Nessa aula, nós vamos falar sobre porcentagem. E antes de nós entrarmos, de fato, nas contas onde aplica a porcentagem, eu quero entender com vocês como que funciona a formatação dentro de uma célula. Então, eu vou selecionar uma célula qualquer aqui e vou colocar o valor de 50%. Vou adicionar o sinal de porcentagem e vou dar um Enter. Então, o Excel assumiu aqui o valor de 50%, e se eu selecionar essa célula e vir aqui na página inicial, na opção de números, e mudar o formato para geral, observe que ficou o valor de 0,5, que seria um valor decimal para a porcentagem. Então, quando eu adiciono aqui o formato de porcentagem, é só uma máscara que o Excel está me mostrando, porém por trás existe um número decimal. É importante a gente entender isso. Isso explica o fato de quando eu coloco uma célula, um valor, por exemplo, 50, e eu vou posteriormente adicionar a formatação, ele me mostra o valor de 5.000, porque ele pega o valor e multiplica por 100, porque por trás da formatação existe um valor decimal. Então, por isso que é interessante a gente formatar primeiro a célula e depois fazer a inserção do número em si. Então, entendido isso, vamos agora ver como que fica um cálculo simples de porcentagem no Excel. Eu vou pegar aqui um valor qualquer, vamos colocar de R$ 2.500. Vou formatar esse valor como monetário, aumentar aqui um pouco, e aqui eu vou aplicar um percentual de 15%. Então, vou fazer igual, seleciono o valor da célula B10, que está o 2.500, e vou multiplicar por 15%. Vou adicionar aqui o sinal de porcentagem e vou dar um Enter. Ele calculou o valor de R$ 375, que seria 15% de 2.500. Mas eu poderia também fazer aqui igual a esse valor de 2.500 e multiplicar por 0,15, que seria o decimal de 15%, que vai ter o mesmo resultado. Vou dar um Enter, observe aqui, ó, 375. Então a gente pode tanto trabalhar com o sinal de porcentagem dentro da fórmula, quanto com um número decimal que representa aquela proporção. Eu trouxe aqui também um exemplo mais prático, que é a aplicação da porcentagem numa área comercial, porque frequentemente a gente precisa estar calculando aumento ou redução, desconto de preços com base em porcentagem. Então, nesse caso, eu tenho um produto cujo preço atual é R$ 850 e eu quero aplicar um aumento de 15%. Aqui fora da célula do preço final, eu vou calcular somente o valor de 15%. Vamos lá, fica igual. Eu posso pegar o valor de 850 vezes o valor de 15% e vou dar um Enter. E eu encontrei aqui o valor de R$ 127,50. Esse seria o aumento, né, a diferença do aumento que eu tive em reais. Porém, eu quero saber qual que vai ser o valor final. Logo, eu preciso considerar também o valor atual mais o valor final. Então, como que isso vai ficar na minha fórmula final? Eu vou pegar aqui o valor atual, que é 850, e vou multiplicar por ele mesmo mais o valor de 15%. Então, como que fica? Eu posso abrir o parênteses, eu vou colocar 1, que seria o valor dele mesmo de 850, mais o 15%. Logo, eu estarei multiplicando por 1,15 ou por 115%, para que eu tenha o valor cheio mais o acréscimo do aumento. Então, eu vou dar um Enter aqui e observe que o valor ficou 977,50, porque eu somei 1 mais o 15%. Seria a mesma coisa que eu fizesse exatamente isso aqui, ó, igual esse valor vezes 1,15. Então, o 1 seria 850 cheio e o 15% o acréscimo, e eu vou chegar no mesmo resultado. Agora, na redução, eu vou usar a mesma lógica, porém subtraindo, né? Eu vou fazer igual ao valor que eu tenho do preço atual vezes, abro parênteses, uma vezes menos o percentual de redução. Eu vou fechar o parênteses, vou dar um Enter, e a gente vai chegar no valor de 722,50, que se eu fosse fazer isso em números decimais, seria igual
ao valor atual vezes, aqui eu poderia multiplicar por 0,85%, que é 1 menos os 15% de redução, que eu vou chegar aqui também do mesmo resultado. Então, estou mostrando para vocês que a gente pode trabalhar tanto com o valor formatado em percentual ou com o valor somente decimal. E aqui eu tenho um outro exemplo, onde eu tenho um preço de R$ 850 e eu apliquei um valor de um desconto de R$ 30, porém eu apliquei agora em valor e eu quero saber qual que é a quantidade em porcentagem. Então eu posso fazer simplesmente a divisão do valor descontado dividido pelo valor cheio. Eu vou dar um Enter e eu cheguei aqui no valor de 3,529. Posso até ajustar aqui a quantidade de casas decimais para deixar 3,53%. Vindo para esse outro exemplo aqui, agora a gente vai calcular a variação percentual entre valores. E nesse caso, eu tenho um projeto com algumas etapas, onde eu tenho o valor previsto para ser gasto naquela etapa e o valor real que foi de fato gasto. E eu gostaria de ter aqui a variação percentual para cada uma dessas etapas. Para fazer essa conta, eu vou considerar o seguinte: o valor real menos o previsto dividido pelo valor previsto. Se eu abrir essa subtração em duas frações, nós temos real sobre previsto menos real sobre previsto, que pode ser simplificado por real dividido pelo previsto menos 1, e assim eu vou chegar no valor da variação em percentual. Então, eu vou vir aqui e vou colocar igual o valor real dividido pelo valor previsto e vou colocar esse valor entre parênteses, né, para forçar aí a divisão primeiro. E vou subtrair esse valor por 1. E vou dar um Enter. Aqui eu tenho que a variação percentual, então, nessa primeira etapa foi de 6%. E se eu puxar para as demais linhas, eu tenho a porcentagem, seja ela positiva ou negativa, para essa variação. Então, o último exemplo que nós temos aqui é para calcular a porcentagem de ocupação de um avião. Então, eu tenho um avião aqui que tem 850 lugares, tá? Aqui eu tenho a ocupação dele e eu tenho algumas perguntas. A primeira dela é: se temos 680 passageiros, quantos por cento do avião está ocupado? Então, eu tenho a capacidade que é 850 e eu tenho 680 passageiros. Então, a ocupação eu posso dividir o menor pelo maior. Vou dividir a quantidade de passageiros pela total de vagas disponíveis. E aí eu tenho que o avião está 80% ocupado. A segunda questão é: se dissermos que 60% do avião está ocupado, logo temos quanto passageiros, né? Então, se a capacidade é 850 e 60% está ocupado, é só multiplicar então a capacidade vezes a quantidade em porcentagem, no caso aqui essa célula J17. Eu vou dar o Enter e isso representa 510 passageiros. E o último exemplo temos 165 passageiros que representam 60% da ocupação de um determinado avião. Então ele quer saber qual que é a capacidade desse referido avião. Então, se a ocupação está em 60%, o que representa 165 passageiros, para me saber a capacidade, eu preciso dividir a quantidade de passageiros pela porcentagem. Eu vou dividir esse valor pelo percentual e vou dar o Enter e descubro que esse avião tem capacidade para 275 vagas. Então, pessoal, esses foram alguns exemplos de aplicação no valor em percentual que nós fizemos nessa aula. Até a próxima aula. E se você gostou desse vídeo, essa aula faz parte do nosso curso completo de Excel. O link dele vai estar na descrição desse vídeo. Até a próxima.